importante ainda, fica registrado aqui. Então, gravando agora, há 20 minutos para dentro da aula, gente. Vamos lá. Uma outra coisa que eu queria, olhando para esse texto de Apocalipse 20, eu achei interessante, não sei se veio a atenção de vocês, no versículo 11 diz assim: a terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vocês prestaram atenção nisso daí? Veio um outro texto específico na minha mente quando eu li isso daqui, e eu queria perguntar, alguém quando leu essa frase pensou num outro texto bíblico? O céu e a terra tentou fugir da sua presença, mas não encontrou lugar. Alguém? Não? Sabe, aí pode ser uma loucura, mas sabe o que me veio à mente, gente, quando eu li isso aí? Salmo 139. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se suba aos céus, lá estás. Se desça ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia, escuridão e luz são as mesmas coisas. Eu li esse texto de Apocalipse 20 e me veio à memória esse texto, de Salmo 139, falando sobre... E no Salmo 139, né, falando sobre, no final, a esperança que isso gerava no coração salmista, né? Então, quando ele percebe assim, tu conheces, você me conhecia quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. É a palavra de esperança, né? Que nos prepara para esse momento que é o julgamento, né? Mas, enfim, não sei se... depois eu vou tentar procurar para ver se alguém já fez algum estudo para tentar conectar esses textos, mas, para mim, veio imediatamente assim, a futilidade de tentar fugir da presença de Deus, tá? E aí eu lanço para vocês aquela pergunta inicial. Se é fútil tentar fugir de Deus, né? Jonas tentou também, né? Não deu muito certo para ele. Então, a gente tem várias vezes, durante diferentes personagens da Bíblia, tentando fugir da presença de Deus e não dá, né? Então, se a gente pensar nessa característica, a futilidade de tentar fugir da presença de Deus, o que isso pode, de repente, nos trazer sobre evangelizar? Essa é uma pergunta. Como é que isso muda, de repente, a nossa forma de pensar sobre evangelismo se a gente pensar? Ninguém vai fugir da presença de Deus. Muda alguma coisa para vocês? E se muda, pode abrir o microfone. O que muda? Ou se não muda, pode abrir o microfone também e falar. Não entendi a pergunta, não sei. Fala, Traber. Então, o que me veio à mente, logo quando eu li essa parte, foi Adão e Eva, né? Que eles tentaram se esconder e tentaram, inclusive, se vestir de uma outra forma, usando folhas de parreira, né? De uma figueira, que significava, assim, liberdade, coisas assim, para os judeus de uma maneira geral. Por isso que talvez os escritores tenham escrito isso. Mas o que me vem à mente aí é o seguinte: a nossa vida é um livro aberto. Não, tudo que você sabe só para você, ou que você comunica, ou que você confessa, já tá aberto. Então, esse julgamento que nós vamos ter, ele vai ser só uma constatação daquilo que você é, as pessoas sabendo ou não, né? Então, não adianta querer fugir. Tudo que você fizer está sendo visto pelo Criador. E junto a isso, Traber, aí outros podem ficar à vontade de comentar, mas junto a isso, o que me impacta essa ideia de que a gente é fútil, fugimos da presença de Deus, me impacta no sentido de que algumas vezes
o nosso desespero de pensar, essa pessoa está se perdendo e de alguma forma eu que vou convencê-la, né? Eu tenho que aproveitar aquele momento que eu estou com essa pessoa e falar um monte, porque são as minhas palavras que vão fazer a diferença. E aí eu penso o seguinte, esse texto me diz o seguinte, se essa pessoa não me ouvir, fugir para um outro lugar, onde ela chegar, Deus está lá. Se ela for para ouvir outra pessoa, onde ela for, Deus está lá. Então, não que eu não compartilhe, né, a minha fé, mas que eu entenda que algumas vezes a pessoa está fugindo de mim e eu, algumas vezes, estou que nem maluco tentando correr atrás e falar e o ouvido está cerrado, não está me ouvindo mais. Mas que eu tenho essa paz de entender o seguinte, aonde ela fugir, ela não foge da presença de Deus. Então, a necessidade, algumas vezes, de dobrar o joelho, fechar a boca, né? Dobrar o joelho e falar, Deus, você que está lá onde essa pessoa está em todos os sentidos. Fisicamente, Deus está ali, eu entendo, mas está lá também no sentido que Deus está lá, eu não sei se eu vou conseguir me expressar corretamente, mas Deus está lá no sentido de Ele entende como é que está funcionando a cabeça dessa pessoa naquele momento. A gente nem sempre entende o que essa pessoa está acreditando, como é que está funcionando a cabeça dessa pessoa. A gente, algumas vezes, tenta interpretar e erra feio, né? Erra feio algumas vezes, falando, você está imaginando isso. A pessoa fala, não é nada disso. Mas Deus não, Deus está lá até nesse aspecto. Ela entende como é que está funcionando a cabeça daquela pessoa. Então, eu pensei nisso. Tá? E o salmista me ajudou, porque o salmista fala assim, eu estou tentando fugir, mas Deus, ele me conhecia quando eu estava no ventre ainda da minha mãe. Tá? E é uma palavra de esperança. Estou maluco? O que vocês acham? Eu acho que é muito coerente. É isso aí. Deus não só está com a gente, como Ele conhece a intenção da nossa mente e do nosso coração. Uhum. Então, é em cima disso que Ele pode trabalhar, né? Porque muitas das vezes, eu mesmo como mãe, estou clamando a Deus por uma situação que eu estou vendo, que está me incomodando, mas eu não posso fazer nada, só posso clamar mesmo a Deus, né? Mas eu tenho que ter a confiança de que Deus está lá, e não só Ele está lá naquele lugar que me assusta, naquela condição, naquela situação, seja o que for que me preocupa, mas Ele também conhece as intenções da mente e do coração da pessoa que está lá. E aí Ele vai saber como responder a minha oração, como trabalhar naquela situação, como trabalhar naquele coração, naquela mente, né, atraindo para Ele, à medida que eu clamo por isso, mas Ele vai saber como fazer, porque Ele está ali conhecendo todos os ângulos da situação. Né? Isso realmente é maravilhoso. Pode falar, Márcia. Eu pensei aqui também que é fácil essa visão que você colocou, Brian, de a gente querer insistir com alguém, e eu acho que isso acaba sendo mais fácil para a gente quando é alguém mais próximo, né? Quando é alguém da nossa família, quando é alguém muito íntimo da gente, e a gente permanecer nessa insistência de querer convencer, de querer atrair a pessoa a Deus. E aí me fez pensar também que acho que uma outra posição de eu achar assim, Deus sabe tudo, Ele está em todo lugar, Ele vai alcançar quem Ele quer alcançar, e às vezes pode gerar comodidade no nosso coração também, né? Não preciso ficar tão preocupado de falar tanto para as pessoas, porque Deus vai alcançar aquele que Ele quer alcançar. Então, são duas visões bem diferentes, mas que são possíveis de acontecer, e a gente tem que ter esse olhar cuidadoso, tanto para não ficar insistindo com aqueles que estão próximos e saber que Deus pode transformar qualquer situação, quanto também não se acomodar de achar que a gente não precisa compartilhar com os outros que não estão tão próximos, né? Que não está tão perto da nossa realidade, e a gente também ficar nesse comodismo de não compartilhar tanto a nossa fé como deveríamos. Com certeza. E aí eu acho que, Márcia, é muito bom isso, por quê? Porque daí quando a gente olha esse texto de Apocalipse mais um pouco para baixo, que era o próximo ponto que eu queria trazer para a nossa reflexão hoje, né? Então a gente vê essa questão, né? Deus está e não tem como fugir, a futilidade de fugir da presença de Deus, tanto nós como aqueles que a gente vê fugindo
a gente pode olhar com compaixão sobre essa pessoa e eu continuar orando e falando, cara, onde você for, você vai encontrar Deus. Se você vai aceitar, ainda vai ser sua decisão. Mas Deus está lá, né? Agora, mais um pouco para baixo nesse texto que a gente leu, quando fala sobre os nomes escritos no livro da vida, depois diz assim, os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros, né? E aí eu queria dar um pouquinho de atenção para isso, porque eu acho que tem a ver com o que você falou, Márcia, agora, de que a gente vê aqui, não tem espaço para se acomodar, né? E a gente tem que tomar um certo cuidado, porque temos outros textos bíblicos para nos deixar claro que não é pelas nossas obras que a gente vai ser salvo. Ao mesmo tempo, aqui está dizendo claramente que lá diante do trono, nós vamos ser julgados conforme aquilo que temos feito, né? E temos um outro texto que também, quando a gente olha, está ali desculpa, estou procurando aqui, que é Mateus capítulo 16, Jesus também falando, pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Tá? E mais ainda do que isso, eu estava comentando com o Traber, o texto que nós temos em Mateus capítulo 25, quando Cristo falando sobre todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separar as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Tá? E quando a gente vê esse texto de Mateus 25, a conclusão daquilo é que Jesus está ali naquele julgamento analisando o que você fez, né? E aí a gente pode ter um conflito, falar, poxa, então é por obras, alguma coisa? Eu não entendo o que é isso. Quando a gente olha aqui para Apocalipse 20, o que eu acho que ele traz para nós é o seguinte, que Deus, ele, novamente, é o nosso Criador, aquele que nos fez, e ele sabe qual foi a condição que ele deu para cada um de nós, o que nós somos capazes de fazer. E ele está ali julgando e querendo saber, meu filho, minha filha, você fez aquilo que eu te capacitei para fazer? Não é se nós convencemos uma pessoa ou não. Não é se a gente pode dizer, foi pelos meus argumentos, que a gente sabe que é o Espírito Santo que convence, mas Deus está ali nesse julgamento, pelo que eu entendo, Apocalipse 20, querendo saber o seguinte, como é que você usou os talentos? Né? É a parábola dos talentos. É vez após vez a gente vê nas Escrituras Deus cobrando de nós aquilo que Ele nos capacitou para fazer. E aqui no grande julgamento fica evidente que isso está acontecendo, né? Aí eu tenho uma pergunta para vocês, né? Não diz aqui que foi pelo que você não fez, mas sim pelo que você fez, né? Então, vou lançar mais uma coisa assim polêmica e eu quero ouvir os seus comentários sobre isso, né? Por quê? Porque eu creio, a palavra de Deus é clara sobre mandamentos, sobre o que é pecado, o que não é pecado e que nós não devemos viver em pecado. Mas eu me pergunto algumas vezes se a gente não passa a maior parte do tempo simplesmente dizendo, Deus, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. E que talvez vamos chegar lá diante de Deus e vai falar, cara, tá bom, o que você quer dizer? Que foi menos sangue necessário para te justificar? Que você não fez coisa errada? Mas ainda ele vai cobrar e falar, tá, mas o que você fez? Né? Você está me falando que você deixou de fazer. E glória a Deus que pela a graça que eu te dou, você foi capaz de não viver na carne, viver no espírito, né? E não viver nesse tipo de pecado, aquele tipo de pecado. Pensam, mas o que você fez, meu filho? Né? E eu não sei, eu vejo esse texto muito mais falando sobre essa perspectiva, porque tudo que a gente não fez, ou tudo que a gente fez de errado, o sangue de Jesus vai lá e vai falar, meu filho, você se arrependeu, você se converteu, não viveu no pecado, o sangue de Jesus cobre, mas aí, o que você fez? Então, e aí, como é que isso impacta como a gente pensa sobre evangelismo? Nosso evangelismo é principalmente falando para as pessoas o que elas não deveriam fazer, ou é falando sobre o que nós deveríamos estar fazendo? E aí? Posso? Vai lá? Então, eu sempre lembro daquela passagem onde ele fala que quando você me vestiu, eu estava nu, quando você me visitou no hospital,
o que mais me interessa nessa passagem é a surpresa dos... Mas quando? Quando que nós fizemos isso? Quer dizer, fez involuntariamente. Fez porque era dele mesmo fazer. Então, eu separo bem, assim, a gente falar de Deus é uma coisa. Você ser cristão é outra completamente diferente, porque às vezes você não precisa falar. Você vai e faz alguma coisa, desde cozinhar, ou escrever, ou, sei lá, ser assessoria. Eu vou dar um exemplo. Quinta-feira eu estava no culto e eu vi o Mel que, mas sabe, uma solicitude, mexendo nos fios, ia para lá, media o som, tal. Eu falei, nossa, que menino fantástico, porque ele organizou tudo e não eu passava, não, né? Ele, assim, é dele, isso é dele. Isso é ser cristão. Aí o pastor Helder foi lá e falou muito bem, é dele. Então, quando a gente for falar de Deus, talvez você fale de Deus de outras formas, sendo generoso, sendo gentil, amando, ou fazendo alguma coisa que aquela pessoa precisa, né? A minha esposa gosta de fazer tricô, ela faz touquinha, faz não sei o quê, faz isso. É uma forma de manifestar amor, né? Eu lembro sempre da Raquel, com os bazares, com o cafezinho que ela fazia, cortava o pãozinho. Isso tudo não precisa falar, não precisa ir lá e pregar. Agora, alguns pregam da mesma forma como faz um bom café ou coisa assim. É o meu entendimento disso, porque às vezes você irrita uma pessoa falando errado, porque o mais das vezes eu vejo assim a ameaça, oh, você vai para o inferno. Vai. Então o cara já se irrita de cara, quer dizer, você já está me enfrentando, já está me botando no inferno, sem saber como eu sou, sem entender a minha alma. Então esse cultivo, né, esse regar a flor, esse cuidar da flor, é que vai virar um jardim, né? É isso. Bom. Mais alguém? Eu queria falar, quando você estava falando sobre por obras ou não, eu acho assim, a salvação é pela graça. Jesus salvou, isso é pela graça, nada que eu fizer na vida vai ser suficiente. Mas depois de salvo, ele espera que a minha expressão de gratidão seja obedecer aquilo que ele deseja para cada um, sabe? Quer seja como intercessora, orando pela salvação das pessoas, orando pelo pregador que vai pregar, para que a palavra possa fluir no coração daquele que está ouvindo, orando pelas pessoas que estão no louvor, quer seja levando a palavra da verdade, quer seja levantando recursos para abençoar quem vai estar levando a palavra, sabe? Então, eu acho que essas são as obras que o Senhor vai julgar, porque acho que em Tiago que fala, quem pode fazer o bem não faz, peca. Então, eu acho que o Senhor está esperando de nós isso, que a gente faça o bem, né? Como disse o Trabe agora, pela nossa maneira de viver e também da maneira que o Senhor, recursos que o Senhor põe nas nossas mãos, ou talentos, dons, capacidades, né? Como ele disse, foi os talentos que ele entregou. Então, tem gente que não tem coragem de falar de Jesus para ninguém, mas ora incessantemente pela salvação das pessoas. Tem gente que tem vergonha de falar do evangelho, mas ora incessantemente e vive, né? Tem gente que fala, tem gente, é por isso que eu vejo bem aquela parábola também que fala, um planta, outro rega, outro colhe, porque eu acho que é isso. Eu acho que por essas obras é que nós vamos ser julgados, porque eu acho que Deus não nos fez filhos para a gente deitar na rede e pensar, agora eu sou filho, o pai vai me bancar. Não. Ele nos fez filho para gerar filhos para ele, né? Aumentar a descendência. Então, obrigado, Raquel. Então, nessa questão, eu acho que quando eu penso sobre o nosso papel de o livro da vida, eu entendo assim que Deus está olhando e falando qual está sendo não somente aquilo que você está deixando de fazer para me honrar, mas o que você está fazendo para me honrar, né? E eu não acho que a gente não é um ou outro,
é ambos. É uma caminhada. E que o deixando de fazer, muitas vezes, é um olhar muito mais para dentro. E se a gente não tomar cuidado, a gente desenvolve uma fé cristã egoísta. Egoísta no sentido assim, estou só tentando me guardar, né? Eu lembro uma vez uma pessoa brincando, falando o seguinte, não, que é necessário amar todos, né? Bem, a gente já compartilhou isso aqui, né? Hoje, eu comecei o dia amando todos, aí eu levantei da cama, né? Aí já desandou, né? A gente já ouviu outras pessoas falar assim, não, é fácil amar todos desde que vocês morem numa ilha sozinho, né? E tem outros que têm mais facilidade. Então, mas e outros que assim, são aquelas pessoas que parece que realmente ama todos, não consegue, né? Mas tem um lado de que nessa caminhada a gente cuida sim daquilo que a gente não deveria fazer, mas nunca esquecendo, tem coisa que a gente deveria estar fazendo. Né? E aí é o que a Márcia tinha colocado mais cedo. É o outro lado, não vamos nos acomodar. Né? E eu vejo isso aqui nesse texto, de Apocalipse, capítulo 20. E o último que eu queria só ressaltar hoje, gente, é quando a gente olha aqui, fala sobre essa segunda morte. A segunda morte no texto de Apocalipse capítulo 20. Então, a morte, e todos foram julgados, né? Então, a morte e o mundo dos mortos foram lançados no fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E eu queria colocar esse em contraposição com o texto que está ali em Apocalipse capítulo 2, quando ele fala à igreja de Esmirna. Você lembra que a gente, quando eu preguei sobre isso, eu falei sobre essa questão, que ele diz o seguinte, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Então, o que isso significa para nós que entendemos que tem esse desejo de ter o nosso nome escrito no livro da vida e temos o desejo de ver outros nomes escritos no livro da vida? Tem um papel aí de esperança para nós, que é o Espírito que fala conosco. E é o Espírito que fala com o outro também. E que quando Jesus diz, ide por todo mundo e fazei discípulos, a gente vai, mas ele também disse assim para os seus discípulos, espere em Jerusalém, até que venha sobre vocês o Espírito Santo. E aí vocês serão minhas testemunhas. E eu lanço esse desafio para a minha vida, para a sua vida, quando a gente pensa em ser sal e luz nesse mundo. Como é que está a nossa busca pelo enchimento do Espírito Santo? Como é que está essa busca? Esse entendimento. Espere, o Espírito nos guia, o Espírito enche as nossas vidas. Né? E quando a gente olha aqui em Apocalipse 20 e fala sobre a segunda morte, lá em Apocalipse 2 já nos deu o caminho para que a gente seja a afirmação positiva do que está dito em Apocalipse 20. Qual é o caminho para que a gente não passe pela segunda morte, não vá ser lançado no lago de fogo? Aqueles que dão ouvido ao Espírito serão vitoriosos. Né? Que nós possamos, então, fazer isso. E aí eu concluo a minha leitura de Apocalipse 20, abra aí, quem quiser fazer comentário, acrescentar alguma coisa, mas são essas três coisas, então eu queria ressaltar nesse texto hoje de manhã para nós. Primeiro, só para recapitular, primeiro assim, eu só queria trazer assim, eu entendo Jesus está no trono, mas primeiro para nós, a futilidade de fugir de Deus. Tanto nós, como a gente não precisa se desesperar quando a gente vê alguém fugindo da presença de Deus, no sentido de pensar assim, será que eles conseguem? Não conseguem. Deus vai estar lá onde eles estão. Onde eles forem, eles estão, onde a mente deles estiver, onde o coração deles estiver, Deus está lá. Segundo, nós podemos entender que Deus está olhando para nós, não somente para aquilo que não estamos fazendo,
que agrada a ele, obediência aos seus mandamentos, mas ele também está nos perguntando, mas o que você está fazendo? E terceiro, que a gente possa estar tendo esse foco de ser cheio do Espírito Santo, entendendo que isso é o que há de nos guiar para que a gente não tenha que passar pela segunda morte. Esses são os 3 pontos. Aí, alguém quer comentar? Então, reflexão? Ô, Wellington. Olá, olá. O G também chegou aí durante o tempo. G, eu vi que você abriu a câmera 1 hora. Seja bem-vindo. A Maura, eu não sei se ela tá sem microfone, mas vi que a Maura também entrou. Esse dia especial aqui. Ninguém? Nenhuma coisa para comentar? Eu não tenho nada para comentar, porque eu fui interrompida aqui rapidinho, tive até que fechar a câmera para atender aqui vieram me dar presente Dia das Mães. Ai, que legal. Se sinta presenteado como se fosse de nós, tá? Tô brincando. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu recebo. Então tá bom, gente. Vamos encerrar esse tempo aqui hoje, então. Tereza, posso te pedir para fazer essa oração final? Você faz para a gente? Obrigado. Então, vamos orar. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento, meu Deus. Ó Deus querido, te pedimos também que essas palavras, Senhor, seja verdade no nosso coração e que o Senhor nos dê força e coragem, Senhor, para vivê-la no nosso dia a dia. Te agradecemos, Senhor, por nossas mães, pela vida de cada uma, pelo que elas ensinaram por nós também. Abençoa nosso dia, Senhor, esteja conosco, hoje e sempre. Muito obrigado. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe. Tchau, gente. Estão me chamando para almoçar já. Tereza, Brenda, Brian, Márcia, pastor. Feliz Dia tchau, das Mães a todas as mães. Obrigada. Tchau, Tereza. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, Trader, Foi bom ver Brenda. todo mundo. Tchau, Obrigada. todos. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Okay, can we go?